Maternidade é um tema muito complicado para eu falar aqui, porque a minha única referência de maternidade é a minha própria relação com a minha mãe. Eu já tive muito aquele desejo de ser mãe, atualmente essa vontade está cada vez menor, e foi aos poucos que eu fui descobrindo isso também, porque a gente tem um pouco de medo desse negócio de falar não quero ter filhos. Quando você fala que não quer ter filhos também existe uma cobrança social que, como assim? Não vai ter filho, não vai continuar perpetuando a sua família, a sua espécie. Eu, sinceramente, acho que tudo isso é muito bonito na teoria, mas na prática não é bem assim. Eu não sei até que ponto que os meus frutos mereceriam ficar aí pela eternidade. Eu não sei o quão os meus frutos seriam bons. Estou falando tudo isso porque eu acabei de ler A Filha Perdida, da Helena Ferrante. É o segundo livro que eu leio da Helena. Eu fiquei sabendo que esse livro aqui é de 2006. É a história de uma mulher que tem mais ou menos os seus 48 anos. Ela é professora universitária, tem 2 filhas. Um dia já foi casada com o pai dessas 2 filhas. E ela tá no momento da vida dela que ela resolve tirar umas férias numa praia. Ela aluga uma casinha lá e vai passar essas férias nessa casa. E ela leva um material de estudos dela pra lá e tal. E essa ida até essa casa de veraneio faz com que ela conheça pessoas, que ela se relacione com pessoas. E ela fica, em especial, muito curiosa em relação à vida de uma família que tá por ali. Né? Todos os dias que ela vai pra praia, essa família tá por ali, e ela começa a observar essa família, e aí tem toda uma história que eu não vou contar, senão vai ser spoiler. Tem toda uma história que ela, a partir dessa observação dessa família, ela começa a fazer uma retrospectiva da própria vida dela, e tem a ver com a questão das filhas, tem a ver com uma menina que ela identifica nesse grupo dessa outra família, que é uma menina jovem, que tem uma filhinha. Então, essa observação dessa família faz com que desperte nela um monte de história, que ela resgate várias coisas que ela vai revivendo nesse período de férias. E o que eu achei muito interessante, e que eu já tinha achado muito interessante na leitura dos Dias de Abandono, é que a Helena, ela trata as questões femininas de uma maneira muito humana, as complexidades da natureza feminina, né? Eu digo natureza feminina porque as 2 protagonistas são femininas, são mulheres, e é impressionante a identificação que a gente tem ao ler essas personagens, porque elas parecem ser tiradas de dentro da gente. Eu não sei, eu fico impressionada com a tamanha transparência e verdade com que ela narra todos os nossos sentimentos. Se a gente for pensar no que é politicamente correto, jamais alguém escreveria essas coisas, porque jamais a gente pode dizer essas coisas. Porque nesse livro ela trata da questão da maternidade, não aquela maternidade idealizada, né? Que ser mãe é a melhor coisa do mundo, é a coisa mais maravilhosa do universo, que os filhos só trazem felicidade. Não, ela narra nesse livro a parte dura da maternidade, que é aquele momento que você se arrepende de ter tido filho, aquele momento que você fala, não, eu não quero mais cuidar dos meus filhos, eu quero cuidar da minha própria vida, aquele momento que você quer matar os seus filhos. Então ela trata de todas essas relações entre mãe e filho de uma maneira muito real, impressionante mesmo. Dizem que a gente só começa a compreender melhor a nossa mãe quando a gente se torna mãe, né? E eu acho que sempre uma relação entre mãe e filha é sempre uma relação muito difícil, muito dolorosa. Eu queria ter com a minha mãe uma relação assim dessas maravilhosas, que não acontecem rixas, que não acontecem desavenças. E existe isso porque eu acho bonito quando a mãe é a melhor amiga da filha e vice-versa. Eu não sei se isso existe, porque tem uma coisa que ela até fala aqui no livro, que eu até marquei uma página, que ela fala assim: que bobagem pensar que é possível falar de si mesma aos filhos antes que eles tenham pelo menos 50 anos. Querer ser vista por eles como uma pessoa e não como uma função. Dizer, sou sua história, vocês começam comigo, escutem, pode ser útil.
É engraçado isso, a gente vê os nossos pais até uma certa idade, ou para sempre, eu não sei, depende, é muito pessoal isso, mas a gente enxerga nossos pais nessa função de pai e mãe. A gente não consegue transcender e enxergar eles como pessoas que também têm sentimentos, que sofrem, que têm as suas inseguranças, que têm as suas insanidades, que têm vontade de desaparecer, de ficar sozinho, e que em algum momento eles tenham se arrependido e se arrependam de que você exista, e se você não existisse, a vida deles seria muito diferente, muito melhor, muito pior, não sei. Acho que essa reflexão, né, de transcender essa função de que não é só a sua mãe, não é só o seu pai, é um ser humano que tem as mesmas dificuldades de resolver algumas questões que a gente, enquanto filho, acha que eles deveriam ter obrigação de saber de respostas, enfim, de saber solucionar todos os nossos medos. E eles não têm essa obrigação porque eles são tão de carne e osso como a gente. Acho que um dos pontos mais interessantes nessa leitura dessa autora, ela tem uma escrita leve. Não é uma escrita leve, ela tem uma escrita muito fácil, você lê assim num piscar de olhos, mas tem muito subtexto, tem muito estofo tudo isso aqui, então não é uma leitura que você termina de ler e terminou de ler, não, ele fica aqui reverberando porque é muito denso. Por mais rápido que você leia, é uma leitura complexa, assim, no sentido de ir lá nas entranhas, é um soco no estômago ler Helena Ferrante. Esse personagem aqui não me veio nenhuma música dessa vez, me veio só imagens da minha vida com a minha mãe, imagens da minha vida com meu pai também, não me veio música, deve ser porque tem um silêncio aí, uma lacuna, não tem música pra ilustrar essa minha relação parental aí. Essa foi a dica de hoje, muito obrigada por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!